Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente começa agora a parte 4 da aula de Segunda Revolução Industrial e Imperialismo. A gente, nas aulas anteriores, falou sobre a Segunda Revolução Industrial, contextualizamos, falamos sobre o imperialismo europeu, sobre a África e a Ásia, falamos um pouquinho sobre o imperialismo japonês em relação ao Extremo Oriente, à bacia do Oceano Pacífico. Enfim, agora a gente chega no imperialismo estadunidense, no imperialismo dos Estados Unidos. Tá? Vamos tentar entender quando isso começa, qual é a motivação disso. Tá? Quando os Estados Unidos fazem sua independência, tá? Lá em 1776, no dia 4 de julho, eles são um território pequenininho. Tá? São meras 13 colônias que vão se transformar em 13 estados na costa leste da América do Norte. Tá? Eles tinham um território, nesse momento, menor do que o território brasileiro, desde o começo da nossa colonização com o Tratado de Tordesilhas. Então, eles eram um país bem pequenininho, não eram essa coisa gigantesca que são hoje. Tá? Eram maiores do que a Inglaterra, do que o Reino Unido, com certeza, mas menores do que o Brasil, menores do que vários países da América Latina, enfim. E aí eles começam a executar um processo de expansão, de marcha em relação ao oeste. Tá? Eles vão buscando mais terras a oeste para ampliar sua fronteira agrícola. Fazem isso à custa de expulsão, de remoção de tribos indígenas, de extermínio de várias tribos indígenas, em episódios assim extremamente violentos. Entram em guerra contra o México, anexam territórios, compram territórios, e eles vão fazendo esse processo de marcha em relação ao oeste para ampliar suas fronteiras agrícolas e garantir a segurança alimentar daquela população. E também num espírito empreendedor de cada indivíduo poder buscar novas chances econômicas, de ampliar os seus negócios, enfim. Tá? Uma mentalidade bem capitalista desde o começo ali da história dos Estados Unidos. Quando a gente estiver falando do começo do século XX, do século XIX, no primeiro quarto, tá? Nos primeiros 25 anos do século XIX, a gente vai começar a entrar numa postura norte-americana, né, estadunidense, de hostilidade, de relativa hostilidade em relação às potências europeias. Por quê? O que vai acontecer nesse primeiro quarto do século XIX? A gente vai ter o governo de Napoleão Bonaparte na França, né, o Império Napoleônico, e com a derrota de Napoleão a gente vai ter o chamado Congresso de Viena. O Congresso de Viena, como você deve bem lembrar lá das suas aulas de período napoleônico, o Congresso de Viena ele vai estabelecer 3 princípios para guiar, para nortear a política externa das nações europeias. São os princípios do equilíbrio europeu, da legitimidade e da restauração. Trocando em miúdos, o que esses princípios queriam dizer na prática? Eles significavam que tudo o que aconteceu com a Europa desde a Revolução Francesa, ia mais ou menos ser jogado para debaixo do tapete. Tá? Ia se passar uma enorme borracha ali em cima para apagar todas as mudanças geopolíticas que tivessem ocorrido desde a Revolução Francesa. Tá? Ocorre que uma das mudanças geopolíticas que vai se dar nesse momento é justamente o início dos processos de independência da América Latina. A independência do Brasil, por exemplo, vai acontecer mais ou menos nessa época, tem uma relação com o período napoleônico, né? Napoleão ele invade Portugal e a família real foge para o Brasil, então você tem uma repercussão aí. Algumas nações da América Espanhola começaram seu processo de independência justamente porque não viam legitimidade no governo do irmão de Napoleão Bonaparte na Espanha. Tá? Napoleão, ele, quando invade a Espanha, quando invade a Península Ibérica, ele captura o rei Fernando da Espanha e coloca seu irmão para governar o país no lugar. Tá? E as nações, as colônias da América Latina, Argentina, Venezuela, Colômbia, enfim, né, não viam legitimidade, não aceitavam o governo desse irmão de Napoleão. E vários tentam já iniciar um primeiro processo de independência, tá? Nesses primeiros momentos. Então, um dos objetivos desse Congresso de Viena era reverter isso tudo. Tá? Só que não necessariamente as nações latino-americanas aceitavam dar esse passo atrás. Grande parte dos conflitos relacionados às guerras napoleônicas se deu lá na Europa. As nações latino-americanas
elas não foram diretamente afetadas por esses conflitos, elas foram indiretamente afetadas, mas não diretamente. Então a derrota de Napoleão lá na Europa, de maneira imediata, não significava uma grande mudança na mentalidade latino-americana. E aí, de repente, vem esse Congresso de Viena falando, não, tudo que vocês fizeram aí na América Latina, desfaz, apaga tudo. Então, vai se gerar, nesse momento, uma certa tensão. E os Estados Unidos, eles se colocam como defensores do continente americano contra os interesses europeus. Por quê? Porque esses Estados Unidos que estão nascendo nesse momento, que são uma nação ainda muito jovem, já demonstram interesses de expansão e de ocupação do continente americano como um todo. Tá? Então, durante o governo desse senhor aí que está na tela, tá? Deixa eu encontrar minha caneta aqui, tá? Durante o governo desse senhor aqui, ó, James Monroe, vai se criar a chamada doutrina Monroe. Tá? A doutrina Monroe, ela pode ser sintetizada numa frase que consta de um discurso que o James Monroe fez para o Congresso americano. Essa frase diz: a América para os americanos. A América para os americanos. A gente precisa entender o significado de América e americanos nessa frase. Tá? A palavra América, para nós aqui no Brasil, ela tem um significado muito amplo. Ela indica todo o continente em que nós estamos. O Brasil, por exemplo, é um país americano, sul-americano, latino-americano. Tá? Então, nós somos americanos, tecnicamente. Tá? Nós não somos norte-americanos, nós não somos estadunidenses. Tá? Até o próprio termo norte-americanos não é um termo muito preciso se você quiser falar do indivíduo que nasceu nos Estados Unidos. O sujeito que nasceu nos Estados Unidos, se você disser que ele é norte-americano, bom, tá correto? Tá. Mas um canadense também é norte-americano, porque o Canadá fica na América do Norte. Teoricamente, um mexicano é um norte-americano, porque o México fica na América do Norte. Tá? Se você for perguntar para os professores de geografia, eles vão confirmar isso para você. O México, Canadá e Estados Unidos são os 3 países que compõem a América do Norte. Então, dizer norte-americano inclui os Estados Unidos, mas essa expressão norte-americano, ela não limita o suficiente para você ter a certeza que se está falando de um habitante dos Estados Unidos. O único termo que você com certeza vai indicar alguém dos Estados Unidos e não tem como gerar dúvida é se você disser estadunidense. Tá? Mas é uma palavra mais longa, enfim, complicada, muita gente não gosta, acha feio, acaba não usando o termo. Acaba se referindo ao morador dos Estados Unidos como simplesmente norte-americano ou ainda até só americano. Tá? Os americanos isso, os americanos aquilo, e aí muita gente já entende que se está falando dos estadunidenses pelo contexto. Tá? Só que a América é uma coisa muito maior. Vamos tentar entender o que significa a América para os americanos nesse contexto. Quando James Monroe fala de a América, aqui ele está se referindo a todo o continente. Tá? Ele está se referindo a todo o continente. Quando ele fala em americanos, ele está se referindo aos estadunidenses. Tá? Então, ele está dizendo basicamente que todo o continente da América é direito dos habitantes dos Estados Unidos. Isso já indica, ali na primeira parte do século XIX, uma postura imperialista desse país. Tá? O que ele está dizendo é que o continente todo vai ser uma área de influência dos Estados Unidos. Esse imperialismo estadunidense, ele não é um imperialismo neocolonialista. Por quê? As nações do continente americano não se tornam colônias dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos eles estão dizendo, quando eles falam a América para os americanos, é óbvio, né? Existe uma ambiguidade, existe um duplo sentido. O sentido profundo é que os habitantes dos Estados Unidos eles têm direito de explorar todo o continente, né? Mas existe também, num olhar mais superficial, a ideia de que o continente é para quem aqui nesse continente nasceu. Essa é a impressão que o James Monroe tenta passar de forma superficial para as nações americanas, para as nações do continente, para posar de bom moço. São os Estados Unidos fingindo aqui que são, né, bons moços, é o bom mocismo americano, de dizer, olha, nós
Estados Unidos, vamos proteger o Brasil, vamos proteger a Colômbia, vamos proteger a Venezuela, vamos proteger a Argentina, vamos proteger o México contra as tentativas europeias de dominação, de recolonização, que estão sendo agora estabelecidas no Congresso de Viena. No fundo, o que ele está dizendo é: eu não quero que uma nação europeia venha aqui roubar as riquezas do continente, porque nós, Estados Unidos, queremos roubá-la primeiro. Então já existe aqui uma afirmação que é, por um lado, superficial para as nações do continente, para tentar convencê-las desse bom mocismo, mas um sentido mais profundo para a própria autoridade governamental americana e para as europeias de dizer: olha só, Estados Unidos é que manda nesse continente. Vocês, europeus, vão buscar o seu imperialismo em outro continente. É por isso que no século XIX, no imperialismo europeu neocolonialista, os europeus eles não se metem com a América. Eles vão buscar as suas colônias na África e na Ásia, justamente porque a América já era meio que uma área de influência reservada dos Estados Unidos, e isso vai se tornando cada vez mais crescente. Caio, será que não era só bom mocismo mesmo, sincero? Será que os Estados Unidos eles não estão simplesmente defendendo mesmo nesse primeiro momento os interesses, as liberdades dos povos da América? Bom, eu prefiro deixar as pessoas que viveram lá na época falarem as suas impressões e sentimentos. A gente vai ter um presidente mexicano, tá, ali na primeira metade do século XIX, que vai dizer a seguinte frase: pobre do México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Essa frase, para mim, ela é extremamente eloquente. Isso já é um indicativo de como os Estados Unidos eles se intrometiam nas políticas internas dos outros países do continente para tirar proveito próprio, ainda que em prejuízo dessas nações latino-americanas. Tá? Então, essa frase, para mim, ela sintetiza muito que esse bom mocismo dos Estados Unidos é só um bom mocismo aparente, que, de forma mais profunda, os Estados Unidos eles até podem tentar defender algum interesse latino-americano, desde que o interesse estadunidense tenha prevalência. Tá? Então, os Estados Unidos eles vão defender a América Latina? Até vão, contra os europeus, desde que isso implique um lucro maior para os próprios Estados Unidos. Se os Estados Unidos não tirarem lucro dessa situação, eles não se metem a defender ninguém. Tá? Eles têm uma política muito autocentrada, muito autorreferencial, pelo menos tinham no século XIX, né, uma política muito autocentrada, muito autorreferencial e até isolacionista, segundo alguns especialistas. Tá? Então a doutrina Monroe ela já é uma primeira declaração de intenções. Os Estados Unidos falando para o mundo: olha só, esse continente aqui é só meu, não venha você europeu, não venha você aqui de fora meter o bedelho aqui nessa história. Tá? Isso se aprofunda ainda mais na passagem do século XIX para o XX, quando a gente tiver como presidente dos Estados Unidos esse outro senhor aqui embaixo, o Theodore Roosevelt. Tá? O Theodore Roosevelt ele era uma espécie de bully, de machão, era o sujeito que enfrentava os outros cara a cara, que não levava desaforo para casa, que chamava os indivíduos para saírem na porrada até mano a mano mesmo com ele, né, literalmente. Ele era lutador de boxe, né? Então, assim, ele era uma personalidade muito forte. Tá? E aí, quando ele se torna presidente, ali no período de 1901 a 1909, tá? Esses 2 mandatos, aí, 8 anos, ele vai criar a chamada Big Stick Policy. Tá? A gente traduz em português para política do Big Stick. Tá? E o que significa Big Stick? Big Stick normalmente é traduzido como grande porrete. Tá? Grande porrete. Para que serve um porrete? Para dar porrada. Tá? Então, a frase que sintetiza a doutrina Monroe é América para os americanos. E qual é a frase que sintetiza a política do Big Stick? Fale macio e use um porrete. Ou seja, os Estados Unidos falam belas palavras: olha, eu vou vir aqui te ajudar, eu estou fazendo isso pelo seu bem e tal, mas na prática os Estados Unidos pegam seu porrete e dão porrada em todo mundo que contraria seus interesses e sua vontade. O que significa essa política do Big Stick? Ela indica o uso da força quando os interesses dos Estados Unidos estiverem em jogo. Sempre que algum país da América Latina faz algo que desagrada aos Estados Unidos, né, e nem sempre é fazer algo que não é uma nação latino-americana indo invadir os Estados Unidos, é uma nação latino-americana criando uma lei interna.
criando uma medida interna, que muda o funcionamento interno daquele país. Mas se isso afeta ou prejudica interesses econômicos dos Estados Unidos, se, por exemplo, uma nação latino-americana cria uma lei dizendo assim, olha, tal recurso natural aqui do nosso país, a partir de hoje só pode ser explorado por empresas do nosso país. E aí tinha uma grande empresa americana que estava querendo explorar aquele recurso. Os Estados Unidos invadem ou invadiam aquele país para mudar o governo, ignorando a democracia local, ignorando a vontade popular, ignorando a soberania popular daquele local. E é engraçado porque os Estados Unidos sempre se colocam como defensores da democracia no mundo, tá? Mas na verdade o que eles fazem é defender a sua democracia interna. E para isso eles buscam recursos externos. Eles vão em outros países, tomam os recursos, trazem para dentro dos Estados Unidos para que o seu país enriqueça, prospere, e isso melhore a sua própria democracia, com mais riqueza dentro dos Estados Unidos, né? As tensões econômicas internas diminuem, as pessoas têm mais oportunidades de lucro, de empreender, de melhorar de vida e tal, e isso acaba apaziguando, pacificando a sociedade americana e defendendo a democracia americana. Então é muito frequente os Estados Unidos invadirem um país externo, dizendo que vão defender a democracia desse país externo, quando na verdade eles estão defendendo o seu interesse econômico e a sua democracia interna, né? Então, se um país latino-americano cria uma lei dizendo que empresas americanas não podem mais vir aqui explorar esse recurso, o que os Estados Unidos faziam era invadir esse país latino-americano, mudar o governo que a população local elegeu, ignorando a vontade local, e colocar um outro governo que defendesse o interesse americano ali. E com isso, né, garantindo a sua permanente lucratividade. Tá? E a gente vai ter também o chamado corolário Roosevelt. Corolário aqui significa alguma coisa como se fosse consequência. A consequência dessa política do Big Stick, criado pelo Theodore Roosevelt, é que os Estados Unidos passam a adotar uma política, uma postura de polícia do mundo. A partir desse momento, os Estados Unidos eles vão se determinar uma postura de que eles têm o direito, né, de invadir outros países, de determinar qual é a regra de funcionamento dos outros países, embora ninguém tenha lhes dado essa autoridade, essa legitimidade, embora esse tipo de postura seja atentatória contra a soberania local, contra a liberdade da população local, eles se colocam nessa virada do século XIX para o XX como o país que vai invadir quem eles quiserem para estabelecer a regra que eles consideram correta, ainda que o outro país que está sendo invadido não considere aquilo correto, né? E aí o que eles fazem é uma grande jogada de propaganda, de dizer que aquele país é uma ditadura, que aquele país tem uma ameaça qualquer à proteção dos Estados Unidos, né? Eu não sei se você conhece bastante a história do século XXI, né? Vocês são nascidos provavelmente no século XXI. Eu não sei quanto vocês conhecem dessa história, mas no começo dos anos 2000, os Estados Unidos eles invadiram um país do Oriente Médio chamado Iraque, sob o argumento de que lá vivia um ditador, mas esse ditador já estava lá há, sei lá, mais de 30 anos, mas também, principalmente, de que esse país tinha armas de destruição em massa, bombas atômicas, armas de gás, armas biológicas, enfim, armas de destruição em massa. De que essas armas de destruição em massa poderiam e seriam usadas contra cidadãos estadunidenses, tá? E aí os Estados Unidos invadem o Iraque, fazem toda uma invasão bilionária, desestruturam toda a política local. Graças a essa desestruturação vai surgir o chamado Estado Islâmico, um grupo terrorista muito violento na região, vai levar a um processo de guerra na Síria. A Síria até hoje passa por uma guerra civil muito brutal por causa de todo o desequilíbrio, né, do jogo, do arranjo político ali das forças políticas do Oriente Médio. Enfim, e passados alguns anos de guerra, o presidente americano na época falou assim, desculpa, gente, parece que não tinha arma de destruição em massa nenhuma lá não. O que eles usam como argumento para motivar a invasão, logo depois eles assumem que era um argumento falso, que era um argumento inventado, que aquilo que eles estavam dizendo não existia. Mas por quê? Eles estavam deliberadamente mentindo para terem uma desculpa para invadir um outro país e mudar a regra desse país. Porque eles queriam dizer que aquele país ali estava se comportando de forma errada e eles eram a polícia do mundo que tinha ali a missão, a função de ir até lá esse país e estabelecer o certo, o correto.
tá? O que era extremamente autoritário e levou a uma série de conflitos internos dentro ali do Oriente Médio, enfim. Então, essa postura americana de crescente uso da força, do autoritarismo contra outros países, isso já começa no século XIX, isso não é uma coisa recente. Isso vem lá do século XIX, tendo como primeiro alvo a América Latina, mas à medida que o tempo vai passando e o século XX vai chegando, eles começam a estender isso para o resto do mundo todo. Tá? Aí a gente tem aqui uma imagem do presidente Teddy Roosevelt, tá? Do Theodore Roosevelt, no Mar do Caribe, tá? E aí você vê ele puxando uma esquadra de navios, né? Acho que toda esquadra de navios, enfim, mas ele está puxando aqui uma esquadra e você vê que nas mãos ele carrega encostado sobre o ombro, né, um porrete no qual se lê a expressão Big Stick. Tá? E aqui está escrito Debt Collection. Debt Collection significa coleta de dívidas. Tá? Esses navios aqui são a Marinha dos Estados Unidos. E a Marinha dos Estados Unidos ela começa a atuar no Mar do Caribe para coletar dívidas, invadindo países para pegar dinheiro referente a empréstimos que os Estados Unidos haviam feito, enfim, tá? Em relação a esses países, ou então porque tivesse alguma empresa americana nesses países que foi prejudicada economicamente e os Estados Unidos queriam ressarcimento em relação a esses prejuízos, enfim. Tá? Então, essa charge aí ela é bem representativa da política do grande porrete no Mar do Caribe. Está aqui a legenda, né? O grande porrete no Mar do Caribe. Mas não para por aí. Após a saída do presidente Theodore Roosevelt, quem assume o governo dos Estados Unidos é William Taft. Tá? O William Taft ele vai criar uma nova política imperialista, tá? Que era menos agressiva, porque a política do Big Stick ela tinha a cara do Theodore Roosevelt. Né? Ela tinha a cara daquela agressividade, daquele autoritarismo, daquela violência. Tá? E aí, a próxima postura do William Taft é uma postura um pouco mais suave, mas ainda assim imperialista, dominadora em relação aos países da América Latina. Tá? América Latina e também nações do Oceano Pacífico, do Oriente, enfim. Tá? Qual era a política externa do William Taft? Vai ser a política da diplomacia do dólar. O que era essa diplomacia do dólar? Tá? Os Estados Unidos são uma nação rica? Muito rica. De onde vem grande parte dessa riqueza a princípio? Do seu capitalismo, do seu empreendedorismo? Sem dúvida. Mas principalmente do fato de que, no século XIX, os Estados Unidos declararam guerra contra o México, tomaram a Califórnia, que pertencia ao México, tá? E extraíram um volume enorme de ouro que existia naquela região e guardaram esse ouro nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eles se tornam uma nação muito rica e muito poderosa economicamente, porque eles tomam ouro que pertencia a outro país, ao México. Né? Se a Califórnia nunca tivesse sido tomada, quem sabe o México não teria enormes reservas de ouro e quem sabe o México não seria uma potência mundial hoje. Tá? Mas nesse momento aqui, quem se torna essa potência mundial são os Estados Unidos. Eles têm uma moeda muito forte, né, muito valorizada, que é o dólar, justamente porque eles tinham muito ouro guardado. E aí essa política da diplomacia do dólar consistia justamente no fato de que, já que eles tinham uma moeda muito forte, muito valorizada, eles realizavam uma série de empréstimos em relação à América Latina, tá? Impondo condições para que esses empréstimos pudessem ocorrer. Então, se havia uma nação latino-americana em dificuldade econômica, os Estados Unidos emprestavam dinheiro e falavam assim, olha só, estou te emprestando, mas como condição, você precisa deixar que as minhas empresas estadunidenses entrem aqui no teu país e explorem tal recurso econômico. Isso vai criando uma dependência econômica das nações latino-americanas em relação aos Estados Unidos. Né? Então você vê que os Estados Unidos, quando precisam, eles dominam de forma brutal, violenta, ali por meio do porrete, mas eles também usam as suas políticas econômicas como uma forma de controle, de dominação dessas nações ali na passagem dos séculos XIX para o XX. Tá? E aí você vai me perguntar, Caio, mas de onde vem toda essa arrogância de achar que eles podem, que eles têm o direito de dominar outras nações? Será que eles não se sentiam culpados? Será que eles não sentiam que estavam fazendo algo errado? Né? Quando a gente toma algo que pertence a outro, a gente tem certos sentimentos morais que dentro de nós falam, cara, isso está errado, a gente não deveria estar fazendo isso. Né? Será que os Estados Unidos não vão ter isso? Bom, para e pensa comigo. Os europeus eles dominaram outras nações na época do imperialismo? Dominaram, tá? O neocolonialismo.
E os europeus, eles não se sentiam culpados em relação a essa dominação? Não muito. Porque os europeus eles criaram uma ideologia, que era a ideologia do fardo do homem branco, dizendo que eles, homens europeus brancos, eram melhores, eram superiores que os africanos e os asiáticos. Vai haver aqui nos Estados Unidos uma ideologia semelhante. Mas a ideologia europeia, nesse momento, já pós-iluminista, é uma ideologia cientificista, tecnicista, período da Belle Époque, aquela crença na ciência. A teoria darwinista era uma teoria científica. Eles acreditavam que o darwinismo social também era científico. Aqui no caso dos Estados Unidos, a teoria ela vai ser um pouco mais de caráter religioso e místico. Tá? Se você não sabe, a colonização dos Estados Unidos ela foi feita por grupos puritanos, por grupos protestantes, extremamente religiosos. Então, a religiosidade é uma marca muito forte, muito intensa da sociedade americana. Se não me engano, me lembro de ter visto uma estatística certa vez, vou procurar depois e se encontrar eu coloco a referência na legenda desse vídeo, mas eu lembro de ter visto uma pesquisa uma vez que dizia que na história dos Estados Unidos, conta-se nos dedos de uma mão, tá? E se não me engano são só uns 2 ou 3, os políticos dos Estados Unidos que se elegeram sendo declaradamente ateus. Tá? Nos Estados Unidos eles têm uma tradição de que quando o sujeito fala que é ateu, né, se é um político, as pessoas não votam mais nele, porque elas automaticamente pensam que ele é mau, que ele come criancinha, que ele é violento, que ele é uma pessoa sem escrúpulos, sem moral. A pessoa só é boa na visão tradicional dessa sociedade americana se essa pessoa for religiosa. Se ela não for religiosa, essa pessoa não presta, não vale de nada. Né? Então, essa religiosidade ela é uma marca que perpassa, que está atravessando toda a sociedade americana desde a sua colonização, desde o início. Tá? E é por isso que a ideologia que vai surgir nesse momento do imperialismo americano é uma ideologia de caráter religioso. Tá? A ideologia que vai justificar toda a dominação americana vai ser a chamada doutrina do destino manifesto. Tá? O que significava isso? Que os Estados Unidos seriam, segundo essa ideologia, uma nação escolhida por Deus, tá? Para dominar, para governar todo o continente. A princípio, o imperialismo americano ele começa no continente latino-americano. Tá? No continente americano, perdão, como um todo. Então, a ideia é que os Estados Unidos eles foram uma nação abençoada por Deus, escolhida por Deus, e que por isso eles deveriam dominar todo o continente. Você vai me dizer, mas Caio, eles acreditam nisso do nada porque eles acham que Deus os ama mais, os privilegia mais, os favorece mais. Eles olham para a sua própria história e pensam, olha, nós sofremos perseguição religiosa na Inglaterra, lá na época da Reforma Protestante. Sobrevivemos a isso. Atravessamos o Oceano Atlântico no navio Mayflower para vir colonizar a América do Norte. Sobrevivemos a todas as intempéries e perigos da viagem. Chegamos aqui, não tínhamos comida, mas aí Deus colocou índios bondosos no nosso caminho que nos deram alimento, demos o dia de ação de graças e tal para agradecer por esse alimento. Deus mais uma vez nos salvou. Nos tornamos a primeira nação a obter independência no continente, derrotando a Inglaterra, que era uma nação muito mais poderosa em termos militares e econômicos. Então, mais uma vez, Deus nos ajudou. Estamos expandindo nossos territórios de forma acelerada e estamos derrotando todos os adversários que vêm no nosso caminho. Tá? Além disso, encontramos ouro aqui no território da América do Norte e prosperamos, enriquecemos. Caramba, tudo isso que acontece de bom na vida dos Estados Unidos só pode ser um sinal de como nós somos abençoados por Deus. Então, nós somos uma civilização superior. Nós temos um modo de vida superior, uma religião, uma cultura superior, e nós precisamos expandir isso para todo o continente. Veja o resto do continente americano, todo mundo católico, e nós aqui nos Estados Unidos, protestantes, calvinistas, puritanos. Caramba! Então isso é sinal de que se a América Latina está um caos, está uma bagunça e eles são católicos, é porque Deus não gosta do catolicismo. Né? Se nós aqui nos Estados Unidos estamos no protestantismo, nós somos protestantes e estamos dando certo, é porque Deus gosta do protestantismo. Deus descobriu, ou Deus está mostrando, perdão, né? Deus não descobriu, Deus está mostrando para a gente que o protestantismo é a religião correta, é a verdadeira, é a melhor religião. Por isso a nação que é protestante está melhorando e as nações que não são estão piorando. Então é nesse momento que os Estados Unidos começam todo um processo de doutrinação e de ideologia que implica uma dominação
direta, uma dominação militar violenta, mas também uma dominação cultural, né? Se você parar para pensar agora, qual é a música que você mais gosta, tirando o pessoal que gosta do K-pop e tal, a música que você mais gosta, 90% das pessoas vão dizer que gostam de uma música que provavelmente está em inglês, né? E aí mesmo a galera do K-pop, se eu perguntar qual é o seu filme favorito, qual é a sua série favorita, 90% de chance de dizerem uma música, um filme, uma série americanos. Então, de onde vem isso? Vem do fato de que nós estamos cada vez mais absorvendo a cultura americana e adotando modos de vida americanos, né? Por exemplo, certamente você que está me ouvindo deve adorar fast food, deve adorar McDonald's, KFC, Burger King, enfim, que são redes de fast food americanas, né? Até o próprio hábito de comer fast food, né, é um hábito americano. Enfim, a gente vai adotando os modos de vida, os padrões de vida americanos, e isso já é um indicativo desse imperialismo, que é uma dominação não só direta, militar, invasão, Big Stick, mas também uma dominação ideológica que vai entrando e dominando a cultura do local, enfim. Né? Isso é justamente um sinal, um símbolo desse pensamento dos Estados Unidos de que eles são a nação superior e que por isso eles devem se expandir por aí. E aí eles vão dizer que essa dominação do continente é o destino dos Estados Unidos. E esse destino ele está manifesto, ele está claro, ele está nítido, ele está demonstrado pelos inúmeros sinais que Deus deu de favorecimento da nação dos Estados Unidos. Tá? Aí você vê aqui, né, a civilização americana indo em direção ao oeste, junto com os colonos aqui embaixo, tá? E aí eles vão levando, né, as linhas de trem aqui embaixo, eles vão levando as linhas telegráficas, né? Isso que está na mão da moça é uma linha telegráfica, uma linha de telégrafo. Telégrafo era um meio de comunicação, enfim, era um instrumento de comunicação usado ali no século XIX, né? Não é tão comum mais hoje em dia, mas era muito comum no século XIX. Então, você vê, né, a civilização americana se expandindo em direção ao oeste, levando seu modo de vida para o oeste. E isso, de uma certa maneira, permanece até hoje, né? Embora hoje em dia você não explicite isso com essas mesmas palavras, mas existe um certo pressuposto de que a cultura americana é uma cultura maravilhosa. A prova disso é que você muitas vezes escuta um nome em português e fala que nome feio. Aí você escuta o mesmo nome em inglês e fala, meu Deus, que nome lindo, né? Aquele ator brasileiro, por exemplo, Cauã Raymond, né? Cauã Raymond. O que significa Raymond em inglês? Traduz Raymond para o português. Raimundo. Cauã Raimundo. Nesse momento que eu estou falando o nome, muita gente está torcendo o nariz falando, ai, Raimundo, que nome feio, isso não é um nome legal, não é um nome bonito. Raymond é bonito. De onde vem esse costume, esse hábito da gente achar que o que está em inglês é bonito? Palavras em inglês são bonitas, né? E aí alguns de vocês chegam a cometer esse absurdo de dizer que a língua portuguesa é feia, que a língua inglesa é uma língua bonita, né? Aí você tem lá o vilão do Harry Potter, né? Quem é o vilão do Harry Potter? É o Lorde... Exatamente, o Lorde Valdemar. E você não é Voldemort. Não, mas traduz Voldemort. É Valdemar, né? Lorde Valdemar. Aí você fala, o vilão da história se chama Lorde Valdemar? Ah, Lorde Valdemar não tem credibilidade, né? Isso não é nome de vilão que a gente tem medo, que a gente aceita. Não. Se for Lorde Voldemort, é assustador, é sério, é grave. Valdemar? Ah, Valdemar é um nome feio. Ai, que nome esquisito, né? Então, de onde vem esse hábito que a gente tem de achar que as coisas em inglês são lindas e maravilhosas? É justamente nós sendo dominados, né? E na nossa cabeça a gente começa a ter ojeriza, a gente começa a ter raiva, nojo da nossa própria língua. Nossa língua que constitui nossa identidade. A gente começa a achar que bonita é a língua dos outros, né? E aí a gente não vai num centro de compras, a gente vai num shopping center, né? Enfim, a gente não entra num sítio da internet, a gente entra num site da internet, né? A gente não usa o rato para mover a setinha na nossa tela, a gente usa um mouse, né? Não sei se você sabe, em português de Portugal eles não falam mouse para se referir a esse objeto que você usa para mover a setinha do computador na sua frente. Eles chamam isso de rato.
você vai ver em português de Portugal eles falando do mouse e do computador, eles chamam isso de rato, né? E para eles é normal, é natural falar em português, porque eles são portugueses, né? A gente no Brasil não. A gente é muito mais alvo dessa dominação estadunidense, porque a gente está dentro da América Latina, que é a área preferencial de influência de dominação americana, estadunidense, né? Então, justamente por isso a gente acha mouse para falar desse periférico, né, dessa peça do computador. A gente acha mouse normal, mas chamar de rato, ai que esquisito, né? Mas é justamente isso que significa mouse em inglês, significa rato, né? Então, para você ver como essa dominação ela se introduz no nosso pensamento de forma que a gente às vezes nem consegue perceber. Tá? Então vamos para o próximo slide aqui. Quais são exemplos de países que foram invadidos ali, dominados, afetados pelo imperialismo americano? Tá? Primeiro símbolo dessa dominação americana, a independência de Cuba. A independência de Cuba vai acontecer na década de 1890. Cuba era uma colônia da Espanha. Os Estados Unidos eles entram em guerra contra a Espanha. Tá? Eles declaram guerra à Espanha para ajudar, entre aspas, Cuba, né? A justificativa explícita que eles falam é: estamos lá para ajudar os cubanos. Na prática, após a independência de Cuba, os Estados Unidos eles criam uma regra que faz parte da Constituição cubana, chamada Emenda Platt. A Emenda Platt era uma regra que estava na lei cubana e que dizia o seguinte: Cuba pode ser invadida pelos Estados Unidos a hora que os Estados Unidos quiserem. Isso não vai ser considerado um ato de guerra, e isso não vai dar o direito de Cuba fazer o mesmo de volta. Então, os Estados Unidos podem invadir Cuba, mas Cuba não pode invadir os Estados Unidos, né? Isso já coloca essas duas nações numa relação desigual, em que os Estados Unidos têm preferência, são considerados superiores, e os cubanos têm que aceitar tudo que lhes ocorre sem que eles possam revidar. Você está pensando, mas hoje em dia eles são mega inimigos. Como assim? Né? Os Estados Unidos dominaram Cuba. Essa inimizade entre eles vai acontecer só nos anos 50, depois da Revolução Cubana, né? Da chegada dos socialistas ao poder lá em Cuba, em que Cuba sai dessa área de dominação americana e se torna área de dominação soviética. Isso é um tema que a gente vai ver lá para frente quando falar de Guerra Fria. Mas num primeiro momento, né, o que acontece com Cuba é obter sua independência de colônia, né, mudar o seu status de colônia para nação teoricamente independente da Espanha, mas na prática continuar sendo aí uma colônia, entre aspas, dos Estados Unidos. Né? Não é uma colônia tecnicamente, porque os Estados Unidos não praticaram o neocolonialismo. Mas o domínio dos Estados Unidos sobre Cuba era tão grande, era tão intenso, que Cuba era, na prática, quase uma colônia estadunidense. Tá? Isso é um dos motivos pelos quais, quando fazem a sua revolução socialista, os cubanos eles começam a ter uma certa hostilidade em relação aos Estados Unidos, ficar contra os Estados Unidos, justamente porque eles tinham essa memória, esse histórico de terem sido muito prejudicados, muito dominados, né, pelos Estados Unidos. Tá? Então, isso é um exemplo claro aí do imperialismo estadunidense na passagem dos séculos XIX para o XX. Né? Ali no comecinho, os primeiros anos do século XX, o governo americano obriga o governo cubano a adotar a Emenda Platt. Nessa guerra Estados Unidos contra a Espanha, não só Cuba passa para a área de influência dos Estados Unidos, a gente tem também Porto Rico. Porto Rico é até hoje um território americano, embora não seja um estado americano, mas é um território americano. Né? Eles se submetem ao domínio dos Estados Unidos, eles são uma área chamada de protetorado. A ideia é que os Estados Unidos dão proteção para Porto Rico, por isso protetorado. Né? Na verdade, é uma dominação e uma exploração dos recursos de Porto Rico, que vem desde essa época aqui da guerra entre Estados Unidos e Espanha. O último território espanhol que passa para domínio estadunidense é a região das Filipinas, lá na Ásia. Tá? E aí as Filipinas se tornam realmente colônia dos Estados Unidos, é uma coisa assim meio até excepcional para a política estadunidense, né? Mas as Filipinas se tornam colônia e vão ser colônia ali até a época da Segunda Guerra Mundial. Isso tem repercussões na Segunda Guerra Mundial. Isso é um dos motivos pelos quais Estados Unidos e Japão entram em choque lá na Segunda Guerra Mundial, porque os Estados Unidos controlavam a Filipina e os japoneses queriam botar as mãos nas Filipinas lá na Segunda Guerra Mundial. Então, guerra Estados Unidos e Espanha, Porto Rico, Filipinas e Cuba passam a ser área de influência estadunidense, e no caso de Cuba é um pouco mais grave, porque você tem a Emenda Platt. No caso de Porto Rico, essa dominação permanece até hoje. Segundo exemplo de dominação dos Estados Unidos, a construção do Canal do Panamá.
tá? Lá no Panamá. O Panamá era parte da Colômbia, tá? E existia o interesse dos Estados Unidos controlarem o Canal do Panamá, construir uma ligação marítima entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, já que os Estados Unidos são uma nação bioceânica, né? Os Estados Unidos eles são banhados na costa leste do país pelo Oceano Atlântico, na costa oeste do país pelo Oceano Pacífico. E eles tinham navios lá no Oceano Atlântico, navios no Oceano Pacífico, e muitas vezes esses navios queriam ir de um lado para o outro por algum motivo, né? A frota do Atlântico queria ir para o Pacífico, ou vice-versa, ou navios comerciais queriam passar de um lado para o outro, e o que eles tinham que fazer era descer até o sul da América do Sul e passar lá embaixo da Argentina, do Chile, pela chamada Terra do Fogo, né? O que era muito longe, era uma área muito complicada, era uma área muito tempestuosa e tal. E ali, na região do Panamá, que pertencia à Colômbia, era uma região estreitinha, né? Por isso se chama inclusive estreito, uma região fininha entre o Atlântico e o Pacífico, e a ideia dos Estados Unidos era fazer um canal ali, assim como ingleses e franceses tinham o canal de Suez entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, né, entre essas duas regiões. A ideia dos Estados Unidos era fazer algo equivalente aqui no Panamá. Só que o governo da Colômbia começa a atrapalhar, começa a se meter, começa a querer controlar demais esse canal, enfim, perturbar os interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, eles entram na região, apoiam a independência do Panamá contra os interesses da Colômbia, ou seja, os Estados Unidos estimulam que um país se fragmente, se quebre em dois, para que o país menor que surge, que é o Panamá, entrasse na área de influência dos Estados Unidos e os Estados Unidos pudessem financiar e controlar a construção ali do Canal do Panamá. Vamos ter ocupação também na Nicarágua, no Haiti, enfim, uma série de regiões ali que vão ser ocupadas, tá? E a gente vai chamar essas ocupações, tá? Não ria, por favor. A gente vai chamar isso de Guerra das Bananas. Guerra das Bananas. Você vai me dizer, Caio, de fato alguém entrou em guerra no mundo porque queria pegar banana? Não, ninguém entrou em guerra porque queria pegar bananas. Tá? A banana não é um produto tão valorizado assim a ponto de alguém querer entrar em guerra para obter bananas. Na verdade, banana aqui era só um símbolo do que vai motivar esse conflito. Havia uma grande empresa americana chamada United Fruit. A United Fruit Company era uma mega empresa americana que atuava em vários países da América Latina, explorando, fabricando, plantando produtos, né, tropicais, tabaco, cana-de-açúcar, mesmo banana e outras frutas, enfim. Essas frutas eram levadas para os Estados Unidos e a United Fruit ela era muito lucrativa. A United Fruit era uma empresa americana que gerava muito dinheiro, muita riqueza. Vários países da América Latina tentaram ou expulsar a United Fruit ou enfim, nacionalizar os seus negócios, tomar suas propriedades, suas terras e tal, porque a United Fruit ela era acusada de uma série de violações dos direitos dos trabalhadores. A United Fruit ela praticamente escravizava os seus trabalhadores na América Latina. Então, isso muitas vezes gerava revoltas, isso gerava movimentações políticas locais para tentar barrar o domínio excessivo da United Fruit. Tá? E aí, os Estados Unidos, sempre que percebiam que essa sua empresa, né, essa empresa americana, estadunidense, estava sendo prejudicada, eles invadiam e ocupavam os países que estavam ameaçando os interesses da United Fruit. Tá? Então, como a United Fruit produzia uma série de coisas, inclusive bananas, né, vai se dar o nome de Guerra das Bananas a essa série de invasões, seguindo aí a política do Big Stick, nas 3 primeiras décadas do século 20, tá, de 1900 ali mais ou menos até 1930, a gente vai ter uma série de ocupações e invasões dos Estados Unidos em relação à América Latina, e isso vai ser chamado de Guerra das Bananas. Entendido até aqui? Vamos resolver então uma questãozinha para fixar esse conteúdo, questão da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, tá? Considerando-se as relações entre a América Latina e os Estados Unidos a partir de meados do século XIX, é correto afirmar que a abertura do canal no Estreito do Panamá possibilitou o desenvolvimento de relações comerciais equilibradas entre as Américas, ou seja, Estados Unidos e América Latina estão no mesmo patamar, no mesmo nível, ninguém explora ninguém, os dois estão lucrando igualmente. Será, depois de tudo isso que você ouviu falando, que isso é correto? Óbvio que não, né? Está errada a letra A. Letra B.
a consolidação dos estados antilhanos. Cara, o que são estados antilhanos? Estados aqui significa sinônimo mais ou menos de países. Antilhanos significa Antilhas. Tá? Antilhas é um arquipélago que fica ali no Mar do Caribe. Caribe, que era a área dominada ali pela política do Big Stick. Tá? E, enfim, fica ali mais ou menos na América Central. Então, a consolidação de vários países no Caribe e na América Central viabilizou o apoio constante do governo norte-americano às democracias nessa região. O que eu te falei era justamente que os Estados Unidos invadem essas regiões, muitas vezes subvertem a democracia local para que os seus interesses econômicos estejam sempre sendo favorecidos. Então, também está errada essa daqui. Letra C. A derrota do México na guerra com os Estados Unidos significou a perda de quase metade do território mexicano para este país. O território que eu falei lá para você, lá no começo, que tinha ouro, território da Califórnia, o próprio Texas era território mexicano, né? Quase metade dos Estados Unidos seria em tese território mexicano. Então, tá a princípio correto isso daqui, tá? Vamos ver o que mais é dito aqui nessa última opção. A política do Big Stick, implementada pelo presidente Theodore Roosevelt, visava estreitar o diálogo diplomático entre países americanos. Diálogo diplomático aqui dá a entender que é uma solução pacífica dos conflitos, das desavenças. Será que essa solução do Big Stick, né, do porrete, será que você usa um porrete justamente para fazer as pazes com alguém ou para entrar numa briga com alguém? Né? Para entrar numa briga, então está errada a letra E, só sobra de fato a letra C, vamos ver se é essa a resposta. E aí está correta, é a letra C a nossa resposta. Tá? Então, encerrando por aqui, a gente chegou ao final do imperialismo, tá? Falamos até do imperialismo estadunidense. Por hoje é só. Se ficou dúvida, comenta aqui embaixo. Se for uma dúvida curta, eu respondo por texto. Se for uma coisa mais longa, eu gravo um vídeo para te responder. Por hoje é só. Fiquem bem e não esqueçam, lavem bem as mãos.